Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja com todos. É bom novamente estarmos juntos aqui neste canal. Você que já é inscrito, muito obrigada, que você continue acompanhando as pregações, os louvores, aquilo que tem sido colocado aqui para edificar sua vida. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se, compartilhe os nossos vídeos, propague a palavra do Senhor, seja um agente do bem, seja uma pessoa bem-aventurada, feliz porque vive o Evangelho e compartilhe a palavra do Senhor com todo aquele que necessita. Amém? Hoje nós vamos fazer uma reflexão daquilo que Deus tem tratado comigo já há algum tempo, e é com muito amor e temor que a gente vem fazendo esse trabalho, vem buscando em Deus uma palavra que possa nos trazer a consciência, nos chamar diante de tantos dramas, de tantas crises que nós passamos na nossa vida, tantos pensamentos que nos ocorrem, tantas coisas tantas dúvidas, tantas incertezas que às vezes geram em nosso coração. E hoje seria sobre isso que eu queria que a gente refletisse. E o texto que nós vamos ler está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 19. A palavra de Deus nos fala da seguinte forma, só para você entender, que eu não vou ler o texto inteiro. João Batista está na prisão e ele chama os seus discípulos, e o texto começa dizendo assim: enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Por enquanto nós vamos ler até aí, e eu peço que você feche seus olhos. Nós vamos entrar em oração para que o nosso coração se abra para a palavra do Senhor. Amém? Deus querido santo, Tu és amado, misericordioso, Deus que nos favorece nesse dia com a Tua palavra. Eu sei que o Senhor tem dito muito a nós nesses tempos, ainda que estejamos distantes, a Tua palavra tem chegado a nós. O Teu carinho, o Teu cuidado tem chegado a nós. Podemos sentir, Senhor, a comunhão da nossa igreja, podemos sentir o amor com que nos amamos, todos nós que somos filhos, estamos longe, mas sempre preocupados, sempre olhando um pelo outro. E esse amor que nos une só pode vir de Ti, e por isso, Senhor, neste dia eu peço que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha, Deus, mais uma vez nos agraciar com uma palavra que vem do céu. Nós não queremos a letra, mas nós queremos o Espírito que vivifica, o Espírito que transforma, o Espírito que traz revelação aos nossos corações. Acalma-nos, Senhor, em nossas inquietações, acalma-nos, Senhor, nos nossos medos, nas nossas dúvidas, Pai. Isso que eu te peço nesse dia, e que cada um que estiver ouvindo essa mensagem, a cada um que essa palavra alcançar, que esteja com seu coração preparado, que esteja com seu ouvido atento, que esteja com a sua atenção toda para aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Eu te agradeço desde já, porque a palavra não é minha, as ovelhas são tuas, o Senhor é o bom pastor. E essa palavra
ela vem de ti, do bom pastor, e que alcance aquele que é filho, aquele que é ovelha. Tenho certeza que vai ouvir, que vai entender e que vai ser transformada em nome de Jesus. Irmãos, a gente pensa, né? Quando a gente, nós que somos cristãos, muitas vezes nós queremos nos esconder de algumas dúvidas, de alguns medos, de algumas crises de existência que existe em nossos corações. E nós queremos mostrar, às vezes, para as pessoas uma força, uma fé que nem sempre é real. E uma coisa maravilhosa que nós temos nesse Deus a quem nós servimos, nesse Cristo que veio para nos salvar, é que Ele entende as nossas crises, Ele entende as nossas dúvidas e Ele quer que nós nos acheguemos a Ele com essa verdade. A gente às vezes se escandaliza com certos pensamentos que nos vêm, mas o Senhor, Ele conhece. Então eu posso omitir muitas vezes de um irmão, de alguém, alguma coisa que passou pela minha cabeça ou que tem passado pelo meu coração, que eu tenho vivido, mas Deus conhece. Eu não posso esconder isso de Deus. E o que Ele quer, a proposta dele para nós neste dia é justamente que nós sejamos verdadeiros, que nós tenhamos essa coragem de confessar, de abrir o nosso coração e falar como uma criança, né? A criança, quando ela está descobrindo o mundo, ela faz cada pergunta, né? É o tempo todo. O que é isso? Para que é isso? Mas de onde veio? Por quê? E o pai, né, com todo amor, vai explicando, vai tentando mostrar e direcionar à medida do que ele é capaz de absorver. E assim nós temos que ser com Deus. Toda vez que nós nos vemos diante de uma situação que está nos afligindo, que está muitas vezes fazendo com que às vezes a gente pense que a gente está perdendo a nossa fé, que nós estamos apostatando da fé, nós temos que chegar aos pés de Cristo e sermos verdadeiros. Tomé é conhecido de uma maneira negativa, né? Sempre quando alguém quer falar de dúvida, incredulidade, lembra sempre de Tomé. Porque os 11 discípulos falaram para ele que tinha visto o mestre ressuscitado, mas ele não tinha visto. E ele falou assim: eu não acredito. Se eu não tocar nele, se eu não vê-lo, eu não acredito. E isso parece estranho, né? Você ouvir um discípulo, alguém a quem o Senhor já tinha anunciado das coisas que estariam por vir, ele dizer que não acreditava. Um primeiro pensamento que me ocorre: Tomé queria ter a experiência dele com Deus. Tomé queria ver Cristo, não pelo que os outros falaram, mas ele queria ter a experiência dele, de tocar o Mestre, de saber que aquilo era real, de saber que aquilo era verdadeiro, para tirar a angústia do seu coração. E o interessante é que Jesus aparece onde estavam os discípulos e ele vai direto, né? Ele cumprimenta todos com a paz e ele vai direto em Tomé e ele fala: Tomé, olha, toca, você queria me tocar, você queria me ver, eu estou aqui, é real, eu sou real, eu ressuscitei. E ele fala: agora vai crer, segue crendo.
Não é propósito do Senhor deixar as pessoas na dúvida e muito menos criticar, às vezes, os nossos momentos de fragilidade, onde nós deixamos que dúvidas entrem no coração. Isso aconteceu com um discípulo de Jesus. Isso aconteceu com alguém que andou com Jesus. Então, imagine nós que cremos, mas não vimos. Nós temos as nossas experiências com Deus, nós sentimos, nós sabemos que Ele existe pela palavra, pelos seus feitos, pela forma como Ele age em nós, nós vemos que Ele é real, mas nós não tocamos nele. E por isso a palavra de Deus diz que nós somos bem-aventurados, mas certamente existe esses momentos onde a incerteza vem ao nosso coração, onde nós estamos como Tomé, falando: Senhor, se eu não ver, se eu não te tocar, se o Senhor não fizer algo assim diferente aqui na minha vida, eu não vou conseguir crer. Eu estava há um tempo atrás vendo a entrevista, na verdade era uma crítica a um ex-membro da banda Hillsong, que ele era um dos componentes e compositores mais participativos desse grupo, e ele abandonou e disse que não cria mais em Deus, que ele não cria mais, ele perdeu a fé. E aí eu comecei a pensar, eu falei: Senhor, quantas canções assim tocantes, maravilhosas, as quais eu mesmo fui ministrada, que saiu de uma poesia do coração desse rapaz. E hoje ele diz que não crê. Será que nada disso foi de verdade na vida dele? Será que ele não viveu uma fé genuína? Será que ele não passou uma experiência real contigo? E a gente vê que isso é tão comum acontecer, irmãos, principalmente nos dias de hoje, quando nós vemos muitas pessoas falando de Jesus, da palavra de Deus, sobre coisas que ele não falou, sobre promessas que ele não fez. E tantas pessoas decepcionadas com a religião, decepcionadas com Deus, às vezes induzida por um mau cuidado de alguém. E nós vemos como isso tem sido comum. Comum também porque muitas vezes nós esperamos coisas, como eu disse, que não é o propósito de Deus. Eu queria falar um pouco sobre a vida de João Batista, que é esse texto que nós lemos. João, ele nasce debaixo de uma profecia, ele é cumprimento de uma profecia dita por Isaías, uma profecia dita por Malaquias. Os seus pais já eram idosos, Zacarias e Isabel. E um dia Zacarias estava no templo e apareceu um anjo a ele dizendo que ele teria um filho. E mesmo com idade avançada, ele teria um filho, que esse filho seria grande diante de Deus. Esse filho faria um voto de Nazireu. Esse filho seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E essa profecia
ela se cumpre em João. Diz lá Malaquias que o Senhor enviaria Elias antes da chegada do Messias. Tanto que muitos dizem que João seria a reencarnação de Elias, mas na verdade o que o Senhor está dizendo através do profeta é que ele enviaria alguém semelhante a Elias, porque Elias, no seu ministério, ele foi aquele profeta que denunciava, ele foi aquele profeta que expunha o pecado, que chamava o povo ao arrependimento, que chamava o povo de volta para Deus. E o ministério de João vem com esse propósito, de abrir o caminho para a chegada do Messias. Porque já faziam 400 anos que Deus não levantava um profeta. E eis que surge João. E quando João cresce um pouco, ele vai viver no deserto da Judéia. E ele tinha uma vida solitária, mas ele vivia em comunhão com Deus, estudando a palavra de Deus. E diz a palavra que ele se alimentava de gafanhotos, de mel silvestre e se vestia com roupas de pele de carneiro. Por isso a semelhança com Elias, porque Elias vivia da mesma forma. E João, quando ele pega os seus 29 anos e meio, ele aparece como um desconhecido no deserto da Judéia, pregando, e a sua pregação era dura. Ele pregava o arrependimento, ele dizia a todos que deveriam se arrepender e ser batizados com Espírito e com fogo. E esse batismo, inclusive, não era só para os prosélitos, que eram os judeus novos convertidos. Ele falava que era para os judeus também, aqueles que tinham sido circuncidados, que eles precisavam ser batizados, que eles precisavam chegar a Cristo. E ele é confrontado por fariseus que perguntam se ele é o Messias, e ele fala que ele não era o Messias, que o Messias era aquele que viria após ele e que os batizaria com o Espírito Santo e com fogo, que ele batizava nas águas, mas alguém maior que ele viria depois. Então João não tomava para si a glória, mas ele anunciava sobre alguém maior que ele. E ele tinha todo um cenário que favorecia ele se ele quisesse se passar pelo Messias, mas ele nunca tomou a glória daquilo que não era para ele. E esse homem que ouviu a voz de Deus anunciando que aquele era o filho amado dele, esse homem que passou uma vida pregando arrependimento, abrindo caminho para o ministério de Jesus. Esse homem um dia, uma Jezabel, né? Assim como foi com Elias, uma Jezabel chamada Herodias aparece no seu caminho. E Herodes Antipas, que era quem governava naquela época, ele se casa com Herodias, que Herodias era a esposa do seu irmão e também sua sobrinha, porque Herodes o Grande, que era aquele do tempo do nascimento de Jesus, né, que mandou matar todos os meninos, Herodes teve muitos filhos, e depois da sua morte, Israel foi dividido em tetrarquias. Então existia ali vários dos seus filhos reinando, comandando, né, debaixo do comando de Roma. E Herodes Antipas, ele era de uma tetrarquia e o seu irmão era de outra, casado com Herodias, que era filha de um outro irmão. E
João, no ofício do seu ministério, ele denuncia e ele fala que isso era incesto. E Herodes, ele ouvia a pregação de João, ele ouvia aquilo que João pregava. E Herodias, se sentindo ameaçada, ela pede a cabeça de João. Então João vai preso. E quando João está nessa prisão, é que ele começa a entrar nessa crise de propósito. E ele chama os seus discípulos e fala: olha, vai lá até Jesus e pergunta se ele realmente é aquele que nós esperávamos ou se nós temos que esperar por um outro. Porque a verdade, irmãos, é que Israel, sempre quando surge, né, um grande homem para Israel, um profeta, né, ele vem como um libertador, assim como foi Moisés, assim como os reis que surgiram, como foi Josué. Então, o Messias, para todo aquele povo, era alguém que iria libertar Israel de Roma, do governo de Roma. Mas é maravilhoso como Deus responde a João, porque nós lemos aqui os versículos 19 e o 20. O 20 diz assim, que os discípulos, dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João que vocês viram, o que vocês viram e ouviram. Diga a ele que os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. A resposta de Jesus para João, ela é maravilhosa. Sabe por quê? Porque como João, muitos de nós esperamos um Cristo que nos dê glória, que nos dê uma vida de facilidades. E o que Jesus responde para João são coisas que só o Messias pode fazer. Poderia surgir um grande general, um homem poderoso que montasse um exército maravilhoso e libertasse Israel de Roma. Mas surgia alguém que devolvesse a visão aos cegos, que limpasse os leprosos, que curassem os aleijados, que ressuscitasse os mortos. Só o Messias. Então, o que Jesus responde para João é: João, fique tranquilo. Todo o seu trabalho não foi em vão. Você esteve certo o tempo todo. A sua caminhada foi preciosa. A sua caminhada, as suas palavras foram verdadeiras. O seu ministério é real. Aquilo que você foi ensinado, aquilo que você creu, aquilo que você pregou a sua vida inteira é de verdade. Porque olha, pessoas estão sendo curadas, pessoas aprisionadas estão sendo libertas. O caminho para o céu está se abrindo.
E eu penso que hoje o Senhor diz a você que talvez tenha olhado e procurado uma porta de emprego que talvez ainda não se abriu, ou o casamento que ainda não se restaurou, ou uma pessoa que você busca como companheiro, como companheira que ainda não chegou. E talvez você questione se Deus é Deus por causa dessas coisas. O Senhor está dizendo, olha, salvação chegou à sua casa. Os portais do céu se abriram para você. Essas coisas, arranjar um emprego, arranjar uma pessoa, isso são coisas que são possíveis para você, para nós vivermos e fazermos. Mas salvação só Jesus Cristo pode dar, e Ele é real. O que você tem crido, o que você aprendeu desde o berço, muitos que nascem já e são levados pelos pais a esse evangelho, e chega um tempo da sua vida que fala, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso que eu quero para minha vida? Será que não tem coisa melhor? Será que eu não estou perdendo meu tempo? Você que tem passado por essas crises, por esses questionamentos sobre a verdade do Evangelho, sobre a verdade de Cristo. Você que às vezes olha pessoas que não seguem a Cristo prosperando e você se acha injustiçado, talvez. Sabe o que Jesus fala para você hoje? Quando esse cansaço chegar, quando esse medo, quando essa dúvida chegar, quando essa Jezabel vier te afrontar, quando essa Herodias vier te afrontar e você correr para uma caverna ou você chegar em uma prisão, saiba que lá você vai ouvir a voz do Senhor dizendo: o propósito da sua vida é real e vai valer a pena. Cada dia que você cantou, cada dia que você se entregou, cada jejum que você fez, é tudo real. Por isso, seja verdadeiro com você, seja verdadeiro com Deus. Não tente fingir. Se hoje você está com dificuldade de crer, vai a Ele, porque Ele tem descanso para você. Se chegou esse tempo desse fardo pesado que você tem se rastejado e por isso questionado a sua fé, se achegue a Ele, porque Ele tem descanso. Ele fala que o seu jugo é suave, e a gente só pode saber que esse jugo é suave quando verdadeiramente nós tivermos a certeza de que Ele é o Messias e de que nós não estamos andando em vão. Não se escandalize por alguns pensamentos que possam te ocorrer. Saiba que isso aconteceu com os discípulos. Tomé não foi repreendido. Jesus se apresentou a ele e falou: vem, Tomé, toca e passe a crer. Enquanto à mesa, quando os discípulos estavam e Jesus anuncia que um deles iria trair, todos se perguntam: seria eu?
Porque há, irmãos, há momentos que a possibilidade bate à nossa porta, que muitas vezes tantas coisas nos cercam e que às vezes nós mesmos traímos. Mas você saber que existe essa possibilidade é o que te faz se aproximar de Deus cada dia mais. É o que te faz buscar cada dia mais. Porque Pedro bateu no peito e disse, eu jamais. E o que Jesus disse para ele? Pedro, você acha que você está pronto, mas você não está pronto. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele foi repreendido pelo Senhor. Enquanto os outros que se pronunciaram como Senhor, seria eu, esses demonstraram para Jesus que temiam que fosse eles, mas que saberia que eles são fracos e por isso buscaram em Deus a força. É em Deus que nós vamos buscar a força, é em Cristo que nós vamos ter as respostas, a calmaria para o nosso coração, e é Ele que vai fortalecer a nossa fé. Amém? É Ele que vai fortalecer a sua fé. Seja verdadeiro. Faça a oração mais sincera que você já fez na sua vida hoje, diante do Senhor. Fale para Ele sobre os seus pensamentos maus. Fale para Ele sobre os seus desejos, aqueles que você se envergonha. Mas o Senhor conhece e Ele pode curar, e Ele pode mudar, e Ele pode tratar. Então, abra o seu coração diante do Senhor, para que Ele possa dizer a você, como Ele disse para João, olha, é real. Existe milagres acontecendo. Talvez você esteja numa prisão e você não está vendo, mas eu continuo operando milagres, eu continuo trazendo vista aos cegos, eu continuo abrindo o ouvido daquele que não ouve, eu continuo limpando a sujeira dos leprosos e eu continuo ressuscitando os mortos. Que poder lhe faltaria para ressuscitar a sua fé neste dia? Então eu peço que você feche seus olhos e ore comigo mais uma vez. Senhor, queremos aqui, Deus, abrir o nosso coração e demonstrar a nossa fragilidade. Somos fracos, inconstantes, tememos tantas coisas. Todos os dias, Senhor, o pecado bate à nossa porta e muitas vezes nós nos encantamos com todas essas coisas. E passamos às vezes até a questionar se a nossa vida, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós acreditamos, anunciamos e pregamos, se isso não foi um tempo perdido. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Mas essa é uma verdade que acontece muitas vezes, em muitos momentos da nossa vida. Por isso nós, como filhos, pedimos que o Senhor venha nos fortalecer. Que o Senhor venha trazer as suas boas novas, animar o nosso coração e nos fazer ter a certeza de cada dia que vivemos na Tua presença é o melhor dia, é o melhor que temos para nós. Assim como Davi disse que estar nos Teus átrios, estar na Tua presença vale mais do que qualquer coisa, qualquer outro lugar. Que nós possamos ter esse desejo, que nós possamos ter essa verdade. Alimenta-nos da Tua palavra, alimenta-nos do Teu vigor. Que nós possamos ser sinceros, para que a cura chegue à nossa vida, para que a salvação chegue à nossa casa. Deus, fortalece aquele que tem se desviado, aquele que tem se sentido fraco. Que o Senhor seja o Deus do braço forte, que levante, que ressuscite, Deus.
Em nome de Jesus eu peço em oração por mim, pela minha família, pelas famílias da terra, pelos meus irmãos que estão recebendo nessa noite essa mensagem. Que possamos sair mais fortes, que possamos viver, Senhor, os nossos dias, ainda que em lugares onde nós não gostaríamos de estar, mas sabendo que a Tua presença está conosco em todo o tempo. Obrigada, Deus, pelo Teu amor, obrigada pela Tua palavra, e que esse seja um tempo de renovação e de corações abertos e verdadeiros, escancarados diante de Ti. Em nome de Jesus eu te agradeço por esse dia. Irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, em todos os dias da sua vida, e saiba que o Espírito Santo Consolador é contigo e será contigo até a consumação dos séculos. Deus te abençoe e seja feliz, seja verdadeiro. Deixa que o Senhor te cure das suas crises. Em nome de Jesus, fique na paz.